Bem, bom dia pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo dos métodos para tratar o acoplamento de pressão e velocidade. E nós paramos no método Prime, no finzinho do método Prime, e eu disse para vocês que tinha algumas considerações importantes a serem feitas. Eu vou repetir aqui o processo, o procedimento iterativo do método Prime. Então eu vou colocar aqui no Prime, continuação. Aí eu vou colocar aqui o procedimento iterativo já visto na última aula, mas eu vou repetir porque eu quero fazer uma comparação com o Simple, para que a gente observe detalhes importantes do método Prime. Eu vou numerar isso aqui. Primeiro, estimar as variáveis. Eu vou botar assim só, estimar as variáveis. Nós sabemos que isso é para dar início ao processo iterativo, né? 2. Calcular os coeficientes. 3. Calcular o chapéu e V chapéu. Lembrem que nós estamos falando sempre 2D aqui, né? Como é que se calcula o chapéu e V chapéu? É a expressão assim, né? O P chapéu é igual ao somatório dos ANB, UNB, mais o B de U. O jeito que eu tenho escrito, simplesmente coloquei esse AP lá para baixo, né? E o AP VP chapéu é o somatório dos ANB, VNB, mais o BDV. Ou seja, calcular o chapéu é dividir pelo AP aqui, mas eu deixei assim porque eu quero mostrar a expressão que vai ficar. Calcular o chapéu e V chapéu, eu já vou colocar aqui E div de V chapéu, porque o div de V chapéu entra na equação da pressão, tá? E aí nós vamos exatamente resolver, calcular a pressão. 4. Calcular a pressão através da equação que eu vou escrever aqui, ó. AP PP é o somatório dos ANB PNB menos o div de V chapéu. Então já calculamos os coeficientes, calculando o div de V chapéu, eu posso calcular P, tá? Calcular P. E aí 5, corrigir as velocidades. Corrigir as velocidades. Como que? Vou colocar aqui desse lado aqui, ó. Corrigir as velocidades com, claro, né? UP era UP chapéu menos delta P, delta X, delta V sobre AP. E VP é o VP chapéu menos delta P, delta Y, delta V sobre AP. Nesse ponto, nós já calculamos uma pressão, já corrigimos velocidades que satisfazem massa, e portanto, nesse ponto, nós temos U, V e P. Aí é só voltar no processo iterativo, quer dizer, se eu voltar, e aí eu quero reafirmar, repetir a questão do ciclo iterativo. Se eu voltar aqui, ó, então agora eu vou ter que voltar, né? Quer dizer, iterar, vou botar aqui, ó, iterar até convergência. Deixa eu ver os números que nós temos aqui, 5 para 6.
e tirar até a convergência. Claro que aqui agora eu volto daqui, eu volto e eu posso vir até aqui, calcular os coeficientes novamente, ou posso vir e parar aqui, ó, começar daqui. Se eu voltar no 3 e ficar fazendo isso e deixar os coeficientes congelados, eu não estou tratando as não linearidades, estou tratando apenas o acoplamento, pressão e velocidade. Se eu voltar no 2 e ficar fazendo 2, 6, 2, 6, eu estou tratando o acoplamento e as não linearidades juntas. Então isso é uma escolha sua, né? Escolha de quem resolve o problema. E eu terminei a aula fazendo a seguinte pergunta: aonde é que está a solução das equações do movimento no método Prime? Onde está? Em que passo se faz a solução da equação do movimento? Eu deixo essa pergunta e vou fazer o ciclo iterativo aqui para comparar do simple, procedimento do simple. Como é que é o procedimento do simple? Estimar as variáveis. Dois, calcular os coeficientes. É tudo igual. 3, agora altera-se. O que nós fizemos agora no simple, no 3? Calcular U estrela e V estrela. Estão lembrados, né? 3, calcular U estrela e V estrela. Como que isso é feito? A solução dos sistemas lineares, das equações de movimento. Então, uma solução, eu tenho uma A de U vezes uma U, que é uma B de U, e tenho uma A de V, uma A de V, vezes uma V, que é uma B de V. Eu resolvo isso. Como as pressões que estão aqui dentro, os coeficientes que estão aqui dentro não são corretos, o que isso aqui vai me dar é U estrela e V estrela, as estimadas, certo? Com isso, o que eu posso fazer? Eu quero comparar exatamente os... Eu posso calcular U estrela e V estrela e o div de V estrela, então eu vou botar aqui. Calcular U estrela e V estrela e o div de V estrela. Quero deixar os mesmos passos aqui, igualzinho, para comparar. Agora, se eu tenho o div de V estrela, tenho os coeficientes, eu posso resolver para P, linha, P', posso resolver para P', né? Então, era o item 4 aqui que eu tenho agora, né? Item 4, calcular P'. Como é que eu resolvo P'? Eu tenho a equação, né? Calcular P, eu tenho uma equação parecida com essa, só que lá não é chapéu, é estrela. Calcular P', que é um AP, P' é igual ao somatório dos ANB, PNB', menos o div de V estrela. Essa é a equação que eu tenho, né? Que eu vou calcular. Depois do 4, o 5, lá no simple, agora eu tenho P', eu corrijo as velocidades. Como? U é U estrela menos delta P', delta X, delta V sobre AP, e V é V estrela menos delta P', delta Y, delta V sobre AP. Corrigir essas duas velocidades aqui. Então, corrigir as velocidades. O que eu tenho agora? Eu tenho U e V. No simple, eu ainda preciso calcular o P. No simple, eu tenho lá, então,
um item lá, 6, que é calcular P, através de P estrela mais P'. E o meu 7 é iterar até convergência. E aí, mesma coisa, né? Volto para o 3, estou tratando o acoplamento PV, volto para o 2, estou tratando as não linearidades também, mesma coisa. Agora que vem a comparação importante. Agora que vem a comparação importante e responde à pergunta de antes. Aonde é que no procedimento do prime estamos resolvendo as equações do movimento? Aqui nós sabemos onde é que estamos resolvendo as equações do movimento. É aqui, ó. Aqui estão elas. É no item 3. E por analogia, é aqui que nós estamos resolvendo as equações de movimento no item 3. Agora, esse cálculo de APUP e de APVP, isso aqui não é a solução de um sistema linear. Isso aqui são contas. Eu vou lá na malha, calcular o P do ponto 35, eu calculo, pego os coeficientes, os vizinhos, e calculo o P. O P aqui, o VP em todas as posições. Quer dizer, eu estou avançando a velocidade aqui, porque o P, olha a analogia aqui agora, porque essa equação, essa variável tem a semelhança com essa variável. A equação que está, a variável que está aqui na equação de correção é a variável que está avançando e resolvendo quantidade de movimento. Isso está acontecendo aqui. Então vejam que o U estrela lá é o equivalente ao U chapéu aqui. O V estrela lá é equivalente ao V chapéu aqui. Calcular U estrela e V estrela é equivalente aqui, ó, a calcular U chapéu e V chapéu. Só a única diferença é que lá no Simple eu resolvo dois sistemas lineares, um para U e outro para V. Aqui eu também resolvo para U e para V, só que não são sistemas lineares, são contas. Simplesmente como eu falei, né? Continhas. Eu estou na minha malha e vou calcular um UP em algum lugar. Eu vou pegar o AE com o U de lá, o de lá, o de lá, é um valor. Chego aqui, eu vou varrer o domínio calculando um novo UP para todas as células. O que isso parece? O que isso parece? Parece que eu estou resolvendo alguma coisa com um Jacobi, né? Se eu quisesse resolver a minha equação do movimento com Jacobi, ela seria isso aqui, ó. Se isso aqui fosse uma estimativa, a única coisa que está faltando aqui que é o termo de pressão, mas ele é adicionado na hora que eu corrijo a velocidade. Ou seja, esse cálculo desse U chapéu aqui é uma estimativa do valor da velocidade, ou seja, da equação da quantidade de movimento. É por isso que ele tem o nome Prime, Pressure Implicit e Momentum Explicit, porque a quantidade de movimento é resolvida como se fosse um Jacobi aqui, ou como se fosse você até podia pensar aqui em aplicar alguma relaxação. Ele trabalha resolvendo ponto a ponto, por isso a palavra aqui explícito, no sentido de que para a pressão a gente resolveu um sistema linear. Aqui tem um AP de P é igual a um B de P. Aqui tem, é isso aqui, tá? Mas essas duas equações, elas já são resolvidas de forma explícita, como se fosse um Jacobi. Por isso o nome aqui, Momentum Explicit. Então a pressão tem um sistema linear para resolver e as velocidades,
quantidade de movimento é resolvida de forma iterativa aí, é a palavra explícita aí que traduz isso, né? E dá para ver aqui a analogia, coloquei o simple lá, para mostrar o seguinte, que nas equações de correção de velocidade, essa que aparece aqui é a estimativa da solução da equação do movimento. Essa que aparece aqui. No simple aparece o estrela, que é a estimativa da solução da equação do movimento através de um sistema linear. No prime, isso que aparece aqui na equação de correção é a estimativa do avanço da variável, né, U, V, na equação do movimento. Então, dá para ver bem a analogia aqui, que o item 3, que é calcular o chapéu e V-chapéu, na realidade seria dizer o seguinte: resolver a equação do movimento de forma iterativa, de forma explícita. Seria uma outra forma de a gente escrever aqui, né? Tá claro? Então, o prime tem essa vantagem de você ter apenas um sistema linear para resolver, que é só esse para P. Esses dois aqui, ele não é um sistema linear, são continhas, né, que você resolve, né? Você tem um conjunto de equações ali para resolver e vai avançando o valor da velocidade U e V, que o avançar dessa velocidade é U chapéu e V chapéu. Então no prime tem uma matriz só para resolver, um sistema linear só para resolver. No simple eu tenho 3 sistemas lineares para resolver. Eu tenho o para U, que vai me dar U estrela, o que vai me dar V estrela, e esse aqui também é um sistema linear, o que vai me dar P'. Qual é a diferença aí? O prime é um pouco mais demorado, o prime é um pouco mais lento na convergência, mas é bem estável, mas é um pouco mais demorado na convergência, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o porquê que a equação do movimento, aqui está dito explícita, é porque você não resolve um sistema linear para U e V, e sim resolve de forma iterativa, avançando a variável, né? Que é isso aqui, que é essas duas. Como a equação do movimento já envolve P, para resolver a equação do movimento teria que ter o P aqui, né? Mas ele vai aparecer depois. Quando tudo isso convergir, você vai ter U, V e P, tá? Num processo um pouco mais lento, mas que é bem simples, muito simples para implementar, né? Tá claro, pessoal? E o último método que nós vamos ver é o Simple C, tá? Simple C. Que a gente acaba chamando Simplec, né? Que é o simple consistente. Então é o simple consistente, o Simple C. O Simple C é totalmente igual ao simple, apenas um detalhezinho em termos de ciclos iterativos, tudo igual, apenas um detalhezinho nas equações de correção. E nós já falamos que as equações de correção podem ser quaisquer, tanto é que aqui nós tínhamos uma equações de correção, né? Essas que nós tiramos subtraindo as equações do movimento. Aqui nós usamos como equações de correção as próprias equações do movimento. O Simple C, ele usa como equações de correção uma melhoria dessas aqui, dessas duas equações aqui. Exatamente o que eu comentei, que uma outra equação de correção, ela pode resultar em melhorar o processo iterativo, melhor convergência, mas jamais vai alterar a solução final do problema, porque ela é intermediária ao processo, tá? Então, o que o Simple C faz? Vamos lembrar o que o Simple faz.
No Simple, você diz o seguinte: se eu tenho uma equação APUP, é o somatório dos ANB, UNB, menos delta P, delta X, delta V, mais um B de U. E lá nós comentamos, se eu entregar a essa equação a pressão correta, eu vou obter a equação correta. Se eu entregar a essa equação um P estimado, eu vou obter um U estimado. Então, era o nosso AP, UP estrela, que é igual ao somatório dos ANB, UNB estrela, menos delta P estrela, delta X, delta V, mais B de U. O que o Simple... Como é que as equações de correção do Simple foram obtidas? Subtraindo uma da outra. Subtraímos uma da outra e aí desprezamos um termo, já vamos ver, e vai dar isso aqui. Vamos lá. Tá? Então nós ficamos assim, com AP. Até agora eu não tinha chamado o UP de linha, né? Mas claro que o UP menos UP estrela é UP linha. É UP linha. Como P menos P estrela é P', tá? Então aqui, AP, se eu subtrair isso aqui, é o P menos o P estrela. Eu chamei de linha, o P', que é igual ao somatório dos ANB, somatório dos ANB, UNB', menos delta P', delta X, delta V. O B cancela. O que foi feito para o Simple? A gente jogou fora isso aqui, ó. Certo? Que daí sobrou, vou fazer no cantinho aqui. Se jogar fora isso aqui, sobrou o P', que o P' é o P menos o P estrela. Tiro fora isso aqui, que é igual a delta P', delta X, delta V sobre a P. Ou o P é o P estrela, né? Eu tenho menos aqui. O P estrela menos isso aqui, pronto, é a nossa equação de correção. Porque no Simple a gente jogou fora isso aqui. Agora no Simplec não é isso que se faz. Dá-se uma melhoradinha com o seguinte raciocínio. O que temos desse lado aqui? Temos um UP', temos um linha. O que temos do lado de cá? Um linha também. Você está desprezando um linha aqui que tem a mesma ordem de grandeza daquele linha lá. Porque os linhas têm a mesma ordem, né, de grandeza. Então, é o seguinte, talvez essa equação de correção possa ser melhorada, fazendo o seguinte, subtraindo de ambos os lados aqui, esse termo. Então eu ficaria com AP, UP' menos somatório dos ANB, UP' é igual, olha o que eu estou fazendo, subtraindo dos dois lados esse termo, somatório dos ANB, UP'. Não, claro que não vai fazer diferença. Olha o que ficou aí. Subtrair de ambos os lados isso aqui, ó. É claro que isso não altera a nossa equação. Vou reunir lá aqueles dois termos lá, tá? E o que eu vou reunir aqui? Eu fico com UNB' menos UP'. Agora tem uma diferença de linhas e é isso que eu vou desprezar, não as linhas, e sim a diferença das linhas. Então a minha equação de correção, eu vou passar para o lado de cá,
vai ficar assim. A equação de correção vai ficar assim. Porque agora vou juntar ali o P', né? Eu vou ficar com o seguinte, que o meu UP vai ficar o meu UP estrela, isso aqui é o meu linha, menos delta P' sobre delta X. Antes aqui era delta V sobre AP. Mas agora é o quê? O que vai ficar sobre lá? AP menos somatório dos ANB. Porque agora o coeficiente de UP' aqui, ó, é AP menos o somatório do ANB. Então o que vai ficar aqui? AP menos somatório dos ANB. Qual é a diferença com o Simple? Apenas isso. Quem está com o Simple programado, para mudar para o Simple C, ou para o Simplec, é só vir aqui nas equações de correção, onde tem o AP, é AP menos somatório do ANB. E o VP é igual, né? A gente não precisa repetir tudo isso, né? O VP é igual. É o VP estrela menos delta P' delta X, delta V, AP menos somatório das ANB. E isso faz uma diferença incrível, que não precisa mais aquele alfa. No P é o P estrela mais alfa P'. Tá? Essa modificação, tá? No Simple C, P é P estrela mais P'. Não precisa mais do alfa. Não precisa mais do alfa do Simple. Então é tudo igual. O Simplec, né? O Simple C e o Simple, idêntico. Só as duas equações de correção é que são alteradas. E olha, eu vou só fazer um pequeno exercíciozinho aqui. E por que ele é chamado de Simple C? Simple consistente, eu já falei no começo da explicação dos métodos, é que o Simple, quando deduzido, considerou ΔT infinito. Então, fica implícito um ΔT infinito, as correções são exageradas, você tem que subrelaxar e aplicar aquele alfa. Tá? E aqui no Simplec ele dá uma amenizada nisso, porque vamos recordar aqui o que AP menos o somatório do ANB. Vejam esse termo aqui, ó, esse termo aqui, AP menos somatório do ANB, o que ele era? Vamos relembrar lá. O AP para nós era o somatório dos ANB mais MP sobre ΔT menos SP ΔV. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso? Na dedução, integração das nossas equações e tal, com o termo fonte, com o termo transiente, o AP ficava isso, que estava aqui. Olha o que é agora AP menos somatório da ANB. Se você não tiver um termo fonte, vou imaginar aqui um SP0, para a gente fazer um raciocínio mais fácil. AP menos somatório da ANB é MP sobre ΔT. MP sobre ΔT. Se você substituir isso aqui, ó,
AP menos somatório do MP sobre ΔT, o que resulta aqui, ó? Eu vou ter, nesse termo, o que esse termo aqui resulta? ΔP', ΔX, ΔP sobre AP menos somatório do MB, que é MP sobre ΔT vezes ΔT. Olha o que aconteceu aqui, ó. Que o termo de correção aí, implicitamente tem um ΔT agora. Que você pode trabalhar com isso, tá? E tem um ΔT embutido lá, que ele está te dizendo o seguinte: se o ΔT é muito pequenininho, a correção da velocidade também é pequena, né? A correção da velocidade também é pequena, porque a correção, o que corrige a velocidade estimada, tal que satisfaça a massa, é esse termo. E esse termo agora está ali, ó, ele é função do ΔT. Então ele é um botãozinho, né, para fazer um tune-up aí do método. Automaticamente, quando se substitui AP menos somatório do ANB, vem vindo o ΔT que você está usando nas suas equações aí para trabalhar. Fica embutido. E por isso que desapareceu o alfa, porque agora ele está sendo controlado aqui diretamente pelo AP menos somatório do ANB, né? O que foi feito apenas? Simplesmente foi criada uma equação mais adequada para a correção da velocidade. E que eu já estou sendo repetitivo demais, ela pode ser qualquer. Agora ela pode ser muito ruim ou muito boa. Se convergir, o resultado vai ser igual a uma correlação, uma equação de correção que sejam boas, que vai convergir em menor tempo, mas vão convergir para o mesmo valor. Agora, as equações de correção podem ser diferentes, não vão alterar o valor final da solução, mas vão auxiliar no processo de solução, evitar divergências, ser mais fácil de chegar à convergência e tal, né? E a explicação, né, daquela forma a gente enxerga o ΔT lá. Agora aqui, a gente enxerga que no simple, você deixou na tua equação de correção, você simplificou, desse lado você não simplificou, e tinha uma linha, e desse lado que tinha uma linha também você simplificou coisas que têm a mesma ordem de grandeza, uma você simplificou e a outra não. Nesse caso aqui agora, na hora que eu for colocar, eu passei direto lá, né? Mas aqui tem um somatório dos ANB, tá aqui os dois, que multiplica o NB' menos o P', né? Isso é uma duas linhas. Essa é uma duas linhas. Agora você cortou o quê? Isso tudo. Isso e isso, porque agora é uma linha menos uma linha. É uma ordem menos alguma coisa, fica uma ordem mais baixa. Então aqui é duas linhas, uma velocidade de duas linhas. Essa que eu corto agora. Fiquei com aquela equação de correção, onde então trouxe para baixo AP menos somatórios ANB, né? Isso aqui tudo foi fora, e embaixo aqui, ao invés de ficar... aqui tem um erro, ó. Costumado colocar o AP sempre aqui na hora de fazer a equação de correção, o AP está lá, ó, né? O AP está lá, né? Então, isso aí só traz AP menos somatório do ANB aqui para baixo, isso aqui tudo vai embora, porque eu estou dizendo que linha menos linha eu vou desprezar, comparado com a linha. Agora tem uma consistência na simplificação. Tá claro? E aí deu uma equação melhor, que traz o ΔT, não precisa mais do alfa, quer dizer, o Simplec é muito usado. Se entrar em qualquer software comercial aí, está lá o Simplec. O Simplec é bastante usado. Agora, claro que se fôssemos seguir nessa linha aqui, de demonstrar outros métodos simple-like, aí eu já disse para vocês vão achar dezenas, né? E tem o Simplex com X,
e tenho piso, e tenho um monte de simple não sei o que. Tem um monte de métodos semelhantes, todos procurando uma alternativa melhor, uma equação melhor, uma forma, 2 steps para corrigir, etc. Tem uma gama de métodos para tratar o acoplamento de pressão e velocidade quando você está resolvendo de forma segregada. Veja então, eu repito, que tudo isso é desnecessário, todos os métodos de acoplamento de pressão e velocidade são desnecessários se a tua solução for simultânea, né? Essa aqui é, porque daí o acoplamento está sendo resolvido diretamente. Quando eu resolvo a matriz que é para U, V e P, já sai U, V e P prontinho na matriz e resolvi o acoplamento. Vou continuar a ter que atualizar a minha matriz, porque ela é não linear. Então eu tenho que atualizar as não linearidades ainda, né? Mas se eu posso resolver de forma simultânea o VP e depois atualizar as não linearidades, resolver de forma simultânea o VP, então o acoplamento está resolvido automaticamente e eu não preciso desses métodos de acoplamento de pressão e velocidade que são dedicados quando a solução é segregada. Quando a solução é segregada. Mais um detalhe importante do nosso texto aí, do nosso curso, é que até agora nós falamos o seguinte: o arranjo aqui para nós estava desencontrado, ou seja, o estrela do simple estava no lugar que eu queria, que era calculado nas interfaces, as velocidades estavam nas interfaces do volume de controle, tudo bonitinho. Agora a pergunta que vem é a seguinte: como ficam esses métodos se o arranjo for colocalizado? Ou seja, como é que o método para tratar o acoplamento, pressão, velocidade, quando você resolve segregado, mas o arranjo é colocalizado? Tudo isso fica absolutamente igual, só que na hora que você for fazer um ciclo iterativo desse, você vai se deparar com o fato que está pedindo, o ciclo iterativo te pede uma velocidade na interface e você não tem, se o arranjo for colocalizado. E aí você tem que fazer um algoritmo para resolver esse problema. De alguma forma, e tem que ser de uma forma bem feita, né? De novo, é criar um algoritmo para ter uma velocidade na interface. Nós já comentamos isso quando falamos sobre o arranjo colocalizado. Então vamos colocar um título aqui, diz assim: e eu vou pensar apenas no simple, no simplec, porque dá para fazer como é que fica o método prime para o arranjo colocalizado, como é que fica o simple para o arranjo colocalizado, como é que fica o simplec para o arranjo colocalizado. É tudo igual a filosofia da questão. Então eu vou colocar aqui tratamento do acoplamento PV pressão velocidade para o arranjo colocalizado. E apenas aí para a gente completar a questão, vamos desenhar aqui o nosso arranjo colocalizado novamente. É o caso, né, que nós estamos com pressão aqui, velocidade aqui, pressão aqui, velocidade, pressão, velocidade, tudo colocalizado. Temos o mesmo volume de controle para fazer balanço de massa, para fazer balanço de quantidade de movimento. Mas temos a dificuldade, obviamente, que na hora de fazer o balanço de massa, está nos faltando uma velocidade aqui. Está nos faltando uma velocidade aqui, não temos velocidade aqui, não temos velocidade aqui. Então,
A pergunta que vem, né, é: como determinar a velocidade requerida na interface? Né? Então, é a determinação da velocidade na interface do volume de controle. Vou botar assim, do volume de controle. E vou pensar aqui no método Simplec ou Simple, tanto faz. Vou pensar e vou seguir o procedimento iterativo. E vejam que eu agora, se eu for seguir o procedimento iterativo do método Simple, e fazer ele aqui memorizando aqui, primeiro, tenho que estimar as variáveis, como já conhecemos, calcular os coeficientes, tudo bem, né? Calcular os coeficientes, resolver para U estrela e V estrela, resolver os sisteminhas lineares para U estrela e V estrela. Na hora que fizer isso, né, então no procedimento Simple, eu vou colocar aqui só o primeiro, para saber que nós estamos trabalhando com o procedimento Simple, né? Estimar as variáveis. Aí 2, calcular os coeficientes. Na hora de resolver, então, determinar U estrela e V estrela. Resolvo as matrizes. E aonde é que vai ficar o meu U estrela? Aqui. Aqui que vai estar o meu U estrela. Aqui que vai estar o meu V estrela. Na hora que eu resolver o sistema linear, eles estarão aqui. E lá no nosso ciclo iterativo dizia: determinar U estrela e V estrela, eu de V estrela. Aqui está a questão. Aqui está a questão. O div de V estrela, e eu vou colocar aqui a nossa face este, norte, oeste, sul. Calcular o div de V estrela significa conhecer o estrela aqui, né? Porque eu preciso calcular o div no volume de controle, certo? E aplicar a conservação da massa para esse volume de controle, ou seja, eu preciso, aqui veio, eu disse, ao seguir o processo iterativo, você vai ver que a hora que o arranjo colocalizado vai empacar, vamos dizer assim, né? Vai precisar de alguma coisa. No colocalizado, estava lá, na interface, no desencontrado estava lá na interface, pronto. Pegava, calculava e acabou. Agora, eu não tenho para calcular, eu não consigo calcular esse div ali. E como é que é esse div de V estrela aí? É o ME estrela menos MW e tal, eu preciso disso aqui. Ou seja, aqui precisamos, ou neste ponto, né, calcular o UE estrela, o UW estrela, o V norte estrela e o V sul estrela. Precisamos calcular isso aqui. Mas só temos o U estrela aqui, ali, 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 ali. Tem que dar um jeito de achar um U estrela na interface. A resposta que vem de cara é o seguinte: faz a média, né? Se você acabou de resolver um sistema linear, tem um U aqui, tem um U aqui, soma esses dois, coloca um U estrela aqui. Porque não funciona. Essa média simplesmente não funciona, não cria o acoplamento adequado, pressão-velocidade. É preciso que você envolva também a pressão na história para criar um acoplamento adequado. E o que é feito é construir uma pseudo-equação de movimento para a interface. Não pegar as velocidades que vieram da solução do sistema linear e querer somar, mas pegar a equação do movimento de uma célula vizinha ali, a da outra célula, e construir com base nessas duas equações uma equação do movimento
que seja, diz assim, uma equação do movimento equivalente ali para a interface. A gente chama uma pseudo-equação do movimento, porque ela não está ali na interface como variável, né? A variável está nos centros, mas você vai construir uma equação, uma pseudo-equação do movimento na interface. Então aí, para isso tem os métodos, né? O Renshaw, que são métodos clássicos, Physical Influence Scheme, né? Que é originário de outros métodos, né? Tipo Fields, que são métodos que fazem isso, que constrói uma equação, uma pseudo-equação do movimento, especialmente o Renshaw, para a interface. E eu vou aqui fazer um exemplozinho para a velocidade UE, por exemplo, né? Para a velocidade UE. Para essa equação aqui, ó, que está nessa célula E, e para essa equação que está nessa célula P, vocês concordam comigo que eu tenho uma velocidade U ali. Então, tenho todos os coeficientes para essa velocidade. Tenho uma equação discretizada para essa velocidade. Tenho uma equação discretizada para essa velocidade P. Vou trabalhar com essas duas equações discretizadas e achar uma equação discretizada para a velocidade na interface. Qual é a velocidade que eu preciso na interface? É o estrela. Então, vou usar as equações, né, desse volume para achar uma estrela nessa interface. Tá? Então, agora eu vou escrever aqui as equações, é uma coisa simples, mas a filosofia da coisa é essa, é achar uma velocidade na interface, digamos assim, que seja bem representativa da quantidade de movimento que tem ali. E veja, vocês já me ouviram falar isso agora quando a gente falou quando nós falamos em arranjos, eu falei sobre a vantagem do desencontrado, a desvantagem do colocalizado, e já falamos isso. Lá eu disse para vocês, na hora que precisarmos de uma velocidade aqui nessa interface, se for colocalizado, algum algoritmo vai ser preciso. Está aqui um deles, né? Do que a gente faz para resolver. Tá? Então, eu vou escrever as equações assim, ó. O AP lá da célula P vezes o UP, estrela, é igual ao somatório dos ANB, UNB, estrela, da célula P. Veja, eu estou escrevendo a equação do movimento para a célula P para a velocidade estrela. Nós estamos acostumados com AP, UP, somatório da NB, pressão, papá, papá. Estou fazendo isso para a célula, para a velocidade estrela na célula P, né? Nessa aqui. Depois vou fazer para E grande, a vizinha. Tá? Mais MP na zero, UP na zero, sobre delta T, menos delta P sobre delta X, lá no P, né? Deixa eu botar tudo aqui dentro, delta V da célula P, né? Isso aqui eu já botei aqui que é da célula P, né? Então, eu tenho essa equação. Lá no livro, vocês, em vez de ter esse termo aqui, vocês têm uma coisa assim, ó. O L do P de U. Esse L, ele é genérico, diz o seguinte, significa a aproximação numérica do termo que está entre colchetes, que ali já está colocado assim, dp de x, tá? Mas lá vocês vão ver isso. Essa é a equação escrita para a célula E, para a célula P. Vou fazer a mesma coisa para a célula E. Aqui eu tenho todos os coeficientes, tenho tudo aqui. E é igual, né? Somatório dos ANB, UNB estrela, da onde? Da E, mais o ME na zero, o E na zero sobre
delta T, menos delta P, delta X, vezes delta V, aonde? Em E. Em E. Agora é construir, usando essas duas equações, uma equação para o E estrela. Então o que a gente faz aqui eu digo o seguinte, ó, que eu vou fazer uma média, por exemplo, dessas equações. Vou fazer uma média dessas equações. Eu vou dizer que agora a equação para o meio é uma média dessas duas. Vou dizer isso. Então vou somar AP UP vezes UP estrela mais AP E vezes o E estrela, vou somar isso, vou somar tudo isso aqui. E vou deixar como um gradiente que é o consistente PE menos PP. Porque é muito importante deixar que o gradiente, a força motriz dessa velocidade seja PE menos PP, porque daí eu estou reproduzindo o arranjo desencontrado. Eu tenho uma velocidade aqui com um gradiente correto PE menos PP, né? Então eu vou escrever rapidamente aqui, depois eu já explico. Eu posso escrever assim, ó, o AP de P mais o AP de E sobre 2 vezes o E estrela. Então agora, veja que eu estou somando, mas isso aqui para mim agora vai virar o E estrela. É o E estrela. Vejam, a pessoa pode pensar, mas vem cá, é a PUP estrela mais a PE o E estrela sobre 2. Sim, é isso. Mas eu vou somar os APs, vou criar um AP novo, que é a média dos APs, mais a velocidade minha vai ser o E estrela pequeno, né? Que é igual ao somatório dos ANB, UNB estrela em P mais o somatório dos ANB, UNB estrela em E. Isso aqui é só algebrismo, né? Vezes 1/2. É a média, esses dois termos. Agora aqui de novo, essa velocidade UP, essa UE, vai ser o UE pequeno, 0, com a média das minhas massas aqui. Então eu vou ficar com MP na 0 mais o ME na 0 sobre 2 vezes o meu UE na 0. Menos delta P, delta X, vezes delta V em E. Em E. Eu mantive aqui o grade, aquela soma de grades ali, não estou dando bola para a média exata dela, estou dizendo o seguinte, que eu quero que o driving force da minha velocidade UE seja PE menos PP. Então vai ser o delta P, delta X avaliado em E. E deu, está aqui, ó. Eu tenho lá o E estrela, é só isolar lá o E estrela, né? Com isso, eu tenho o E estrela, né? Pronto. Aqui eu tenho o E estrela. Faço a mesma coisa para o W, para VW, para V norte, V sul. E tenho o div de V estrela. Agora, né, tem coisas, né, por exemplo, que vai aparecer assim, um delta V. Quem é um delta V em E? Aí eu vou fazer a média dos delta V dos volumes, dos dois volumes vizinhos, o delta V da célula P mais o delta V da célula E sobre 2. Tá? Vou ficar com uma célula, né, um volume de uma célula, um volume médio de uma célula, né? Isso aqui é um típico
Renshaw, né? Não exatamente, mas tem uma variantes, muitas variantes, mas digamos assim, a ideia, a filosofia de, ao precisar de uma equação num ponto, usar as equações do movimento vizinhas e fazer uma média dessas equações, tal que você crie uma pseudo-equação naquele ponto, é fundamentalmente, a gente chama de um Renshaw, né? Que é o Re e o Shaw, né? Duas pessoas que desenvolveram esse algoritmo. Agora eu faço isso para W, para Norte, está tudo aqui, pronto, resolvido o problema. Quer dizer, eu vou fazer isso tudo, vou calcular P', eu consigo corrigir as minhas velocidades U e estrela, porque tem as equações de correção, né? Claro. E vou ter P' para corrigir. Vou corrigir minhas equações. Agora vejam, aí tem os detalhes do problema. Na hora que eu corrigir essas equações achadas assim, eu estou corrigindo aonde? Estou corrigindo essa velocidade. Essa velocidade aqui, ó, é uma UE, é um E, que é uma UE estrela, menos P' menos PP' sobre delta X, AP, delta V aqui e tal. Da onde veio isso aqui? Daquilo que acabamos de fazer. Quando eu corrijo isso, qual é a velocidade que satisfaz massa? É uma que está aqui, né? Não é essa que realmente é a variável. E aí que está o X da questão que eu já comentei com vocês no começo da explicação dos métodos. Que quando o arranjo é colocalizado, pelo método ser de volumes finitos, a gente precisa das velocidades nas interfaces e a gente não tem. E o que acontece é que quem satisfaz a massa são as velocidades que estão nas interfaces. E quem satisfaz a quantidade de movimento são as velocidades que estão aqui no centro, porque é aqui que você resolve U estrela e V estrela, né? Depois que você achou aqui. É claro que agora você pode pegar, transferir, e assim isso que é feito. Você transfere essas velocidades que satisfazem a massa aqui, você pode transferir elas para aqui para dentro. Porque se vocês forem olhar nos coeficientes das equações do movimento, só no termo fonte é que aparece alguma velocidade nova do centro. É sempre o fluxo de massa. Então essas velocidades que satisfazem a massa vão estar sempre presentes ali na hora de calcular um coeficiente. Na hora de calcular um coeficiente que transporta a quantidade de movimento, energia, seja qual coisa que for, vai ser usado essa velocidade, porque ela é que conserva a massa, né? Mas você vai atualizando as velocidades do centro também, né? E vai carregando toda a solução. Mas tem esse detalhe, que eu vou repetir. No arranjo colocalizado, eu tenho um conjunto de velocidade que satisfaz massa e outro conjunto de velocidade que satisfaz quantidade de movimento, porque eu resolvo, na realidade, a quantidade de movimento é para essa aqui do centro, né? Agora eu posso fazer esse procedimento aqui para qualquer outro método. Aí no livro tem isso para o Prime também, mas que não tem sentido a gente repetir aqui. Ou seja, a gente precisa construir essa equação na interface, né?